A gente vai falar de vendas, de consórcio e IA. E a gente está com uma pessoa aqui que sabe muito de IA. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Vinícius Sasaki, uma pessoa que eu conheci há pouco tempo, relativamente, né, Vini? Sim. Mas que a gente já criou um laço aí, uma amizade bem grande, e ele nos deu a oportunidade de estar aqui hoje para falar sobre o tema que é a especialidade dele. Mas eu vou passar a palavra para ele, para que ele consiga falar um pouquinho da autoridade dele, sabe, mostrar quem é o Vinícius, da onde que ele surgiu, por que ele chegou onde ele chegou. Então, Vini, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Conta pra gente aí um pouquinho aí sobre a tua trajetória. Tá, vamos lá, Felipe, Bia, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Bom, vamos lá, vamos do início, né, Felipe? Estamos aqui ao vivo, então o pessoal tá aguardando aí saber um pouquinho mais de mim. Bom, nesse mundo dos negócios, no mundo executivo, né, iniciando ali atrás um pouquinho falando da minha adolescência e onde eu comecei, por volta entre 16 e 17 anos, eu não tinha muita direção para qual caminho seguir profissionalmente, tá? Naquele momento, foram momentos que eu fiquei agora, assim, esperando o que eu vou fazer, o que eu vou seguir daqui para frente. E eu tinha uma familiaridade com tecnologia, tá? Acabei indo para a faculdade de Ciências da Computação. Na época, ainda, eu estava um pouco indeciso se eu ia para Ciências da Computação ou se eu ia para Engenharia da Computação. Por quê? Engenharia da Computação era período matutino, era de manhã. E eu queria trabalhar, eu entendia que se eu trabalhasse, eu ia ganhar muito mais experiência, muito mais conhecimento, estudando, fazendo uma faculdade e trabalhando, tá? Posterior à universidade, eu consegui meu primeiro emprego, enfim, com 18, 19 anos, eu estava empregado onde eu passei lá 1 ano e meio aproximadamente, e naquele momento, foi um momento que depois de 1 ano e meio, eu fui demitido. Né? Com a demissão, eu fui obrigado a seguir um caminho. O primeiro caminho que eu pensei foi, eu pego todo esse conhecimento técnico que eu adquiri dessas 2 empresas que eu passei nesses 2 anos, né? Eu estava 1 ano e meio na última empresa e vou abrir meu primeiro negócio. Eu abri uma empresa de desenvolvimento de websites, desenvolvimento de software, infraestrutura. Peguei com todo o dinheiro da rescisão, fui lá e abri essa empresa. Aluguei a sala, paguei o calção, montei os móveis, fiz toda a estrutura. Foi quando, após terminar a montagem, eu sentei na sala, olhei para toda a estrutura e falei, e agora, né? O que eu faço? Eu tinha só experiência técnica, não tinha muita facilidade em socializar. Assim, na época eu não gostava muito de falar. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 20 anos quando abri essa empresa. 20 anos, novinho. 20 para 21 anos. É difícil uma pessoa de 20 anos, né, ter essa pegada de já ir pro empreendedorismo, né? Exatamente. Então foi aí que iniciou. Mas assim, eu precisava vender. Então naquele momento eu era o presidente da minha empresa e só. E vocês eram o único funcionário dela mesmo? O único funcionário da empresa. Foi quando eu pensei, eu preciso ir para a rua e buscar cliente, preciso buscar negócios, encontrar clientes, encontrar pessoas. Foi nesse momento que eu me tornei um vendedor. Então foi esse momento que foi meu ponto de inflexão para o mundo dos negócios, para o mundo das vendas. Então tecnologia, desde cedo já vinha me acompanhando. E eu sempre quis ser um executivo. E eu tinha como parâmetro, não sei se vocês lembram, tinha aquele show business na época do João Dória, né? Que ele falava muito de negócios, depois veio a época do Roberto Justus, enfim, depois veio o Aprendiz. Então eu tinha sempre como referência pessoas que estavam nesse mundo executivo, mas eu não sabia como chegar. Eu sabia que eu precisava chegar em São Paulo, né? Então foi aí como tudo começou no mundo dos negócios, do empreendedorismo, das vendas. E que me trouxe, depois de alguns anos, me trouxe até aqui. Falando um pouquinho da minha formação, né, que acho que é importante trazer de onde eu vim e como que eu cheguei aqui. Eu fui formado em Ciência da Computação, fiz uma pós-graduação em Gestão Empresarial, fiz um MBA em Marketing e Gestão Comercial, tive, obviamente, alguns cursos no meio, especializações, treinamentos, né, principalmente no mercado corporativo, de onde eu acabei me estabelecendo e ganhando minha autoridade, meu posicionamento lá. E, por fim, no último ano, eu fiz a minha última especialização, que foi Ciências de Dados e Inteligência Artificial pela Universidade de Chicago. Foi nesse momento aí no hype da inteligência artificial, algo que eu já vinha estudando, vinha acompanhando, né? Um entusiasta da inteligência artificial,
que eu falei, eu preciso me especializar um pouquinho mais e estar mais nesse ecossistema. Então, fui para a especialização, fui para as associações de inteligência artificial, que é um ecossistema importante de pessoas que estão vivendo a inteligência artificial no dia a dia, ou como colaboradores de empresas, ou até mesmo abrindo seu próprio negócio. Isso aconteceu muito, tá? Muita gente abrindo seu próprio negócio. É legal, a inteligência artificial, eu sou uma pessoa que eu tive que aceitar. Eu tenho muito medo, mas depois eu fui entender que de fato existem travas, né, que te limitam o poder da inteligência artificial, porque com certeza pela capacidade de armazenamento de dados que eles têm a tendência de ficar muito mais inteligentes do que nós mesmos seres humanos, né? Eles vão ter uma velocidade de busca de informação muito mais rápida, se tivesse uma liberdade para eles, com certeza eles dominariam a gente. Só que a gente, quando não tem o conhecimento, a gente acaba tendo medo da pessoa falar assim, cara, ver os filmes lá de Hollywood, os caras transformando tudo lá, eu tinha muito medo de fato. Até que eu entendi, né, no nosso mercado, Bia, que a gente trabalha com vendas, que é um aliado poderosíssimo para a gente poder fazer tudo que a gente faz, né? Desde programação de publicações na internet, no Instagram, qualquer rede social, criação de conteúdo, a gente vai lá, pede para a IA ser ali o teu agente de marketing para te dar o roteiro do vídeo, de como fazer. Cara, dá tudo. E até como venda de consórcio mesmo, e né? o melhor, aliada do Comcast aqui também, né? E aí até para venda de consórcio mesmo, né? A gente hoje consegue, de uma certa forma, pegar tudo que tem de conteúdo. A gente está até trabalhando uma ferramenta dessa, né? Sim. Para que a gente coloque nessa IA para ela ser treinada a ser a melhor vendedora de consórcios do Brasil, aí do mundo. E aí ela vai fazer o quê? Deixar tudo de mãozinha beijada pra gente. Então, eu aceitei e eu falei, cara, não vivo mais sem. A inteligência artificial hoje, de fato, é um tema super em alta, um tema muito forte. E não digo só para consórcio, né? O consórcio, obviamente, é o nosso tema aqui, mas para tudo na sua vida. Até o cara quer aprender inglês, a IA pode te ajudar. Exato. O cara quer ter um personal trainer de academia. Eu não sou adepto a trocar o profissional especializado, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas para ele poder te dar um suporte hoje, para aquele momento que você tá ali em transição, algo mais rápido, cara, ela funciona extremamente bem, né, Bia? Você usa a inteligência artificial? Eu uso para tudo, né? Para tudo. Mas eu tava vendo muitas coisas também para colocar IA dentro do nosso WhatsApp. É legal pra gente, né? Para quem trabalha com vendas. Porque imagina, você tá lá cheio de tarefas a fazer, vai para network, vai para evento. E aí a IA, se alguém mandar uma mensagem para você, a própria IA responde. Imagina. Quanto tempo que a gente ia economizar se a IA estivesse respondendo nossos clientes. Então, eu comecei a pensar muito nisso. Aí até o Vinícius pode até explicar para a gente melhor, porque eu não sei muito bem, mas eu estava já olhando essas possibilidades para facilitar a nossa vida. Nosso Instagram também, né? Isso ainda está em preparação, né, Vini? Mas a gente já está trabalhando sobre isso, né? Já. Mas sabe o que é legal? É essa conscientização e a educação. Então, assim, a inteligência artificial ela vem muito para ajudar a gente, mas se as pessoas não tiverem a consciência e não estiverem preparadas ou se preparando, ou no mínimo estarem buscando informação, elas não conseguem construir. Então foi legal que vocês falaram, puxa, hoje o Comcast está utilizando a inteligência artificial em vários momentos para poder se preparar. Para vender o consórcio, eu preciso utilizar, eu já tenho essa consciência de utilizar a inteligência artificial para me preparar. Eu acredito que nós estamos vivendo hoje a maior revolução comercial dos últimos 20 anos. Por quê? A inteligência artificial, hoje os vendedores que estão utilizando a inteligência artificial estão se comparando a vendedores, imagine aqueles vendedores que não têm o acesso ao grande mercado, ou grandes times de vendas que utilizam processos de negócio, processos de vendas, que nem todos têm acesso, mas com a inteligência artificial hoje você consegue ter esse acesso. Por quê? Ela potencializa muito a tua forma de vender, a tua forma de se preparar. E eu tenho comigo que super importante é ter essa conscientização, ter essa educação, até mesmo antes do uso da IA, porque simplesmente você pega uma plataforma, né? Então, como a gente falou, a gente vem ajudando junto com a plataforma de IA, de agentes, a você construir o seu próprio assistente, o seu próprio vendedor para responder para o seu cliente
Porém, se você não estiver preparado, ou se preparando, ou ter a consciência que você precisa treinar aquele agente, vai ser só mais uma ferramenta, né? Então, isso você não consegue... Ela não consegue fazer tudo por você sozinha, né? Então, é exatamente sobre isso, porque eu ainda acho que a humanização, ela é super importante para que a gente tenha uma vírgula ali, né? A IA vem até aqui, vírgula, o ser humano tem o feeling ali, tem a emoção, às vezes de trabalhar o que de fato o cliente precisa, porque tem várias formas de você pensar, né? O racional e o emocional. Quando você usa 100% da razão, às vezes pode dar problema, né? Quando a gente pensa só número, às vezes pode chegar num ponto ali que você vai esbarrar, às vezes numa questão interna sua, né? A gente tem os nossos princípios, as nossas, né, formas de pensar da vida. Então, até na hora, pensando numa empresa, vamos dizer, cara, vou demitir o cara porque o cara não entregou ali o resultado. Mas por que ele não entregou o resultado? Essa análise sentimental, às vezes, o robô não vai conseguir passar pra gente. Isso vai estar, às vezes, no coração, no dia a dia, olhar no olho, cara, que a IA nunca vai conseguir trazer para nós, né, Vini? Você que tá dentro desse mundo, você pode dar até um pouquinho mais de ênfase nisso, porque eu acho que é justamente o ponto de equilíbrio até onde a IA pode chegar. Tá, eu vou falar sobre isso. É super importante que quando você constrói um agente de IA, imagine que é um assistente ou um colaborador da sua empresa, que você tem que fazer uma transferência de tudo que você gostaria, de valores, de como você gostaria que ele atendesse. É até curioso falar sobre essa análise de sentimentos, né, que nem o Felipe comentou. Puxa, o olho no olho, sentir o que o outro está falando. Mas imagine você fazer isso através de um canal, do WhatsApp ou do Instagram. Você não está vendo a pessoa. Mas hoje, muitos casos, muitas vendas começam onde? Começam no canal digital. Né? O digital está muito forte hoje, apesar de eu entender que o vendedor de consórcio ou qualquer outro vendedor, empreendedor ou microempreendedor, tem que estar preparado para isso. Começa num canal, apesar dele ter que estar preparado no mundo físico, né? E quando você passa essa responsabilidade de análise de sentimentos, dependendo do agente, dependendo da IA, ela faz para você também. Caramba. Então você pode, por exemplo, instalar configurar um agente, treinar um agente de inteligência artificial para você, e você vai dizer para ele, olha, vamos fazer análise de sentimentos a partir de agora, né? Então é isso que a plataforma Cordex entrega, né? Ela, de uma forma bem simples, você conversa com o construtor e você consegue falar para ele o que você quer que ele faça. Então você vai dizer para ele o seguinte, olha, a partir de agora você vai fazer análise de sentimentos do cliente. E toda vez que o cliente estiver chateado ou ele escrever determinadas palavras, você vai transferir para um agente humano, ou até mesmo você vai dar uma determinada resposta, mandar para ele para um link, vai mandar um emoji. Então você, até mesmo essa assistência em treinar o agente para análise de sentimentos, ele já vem pronto. Você só precisa inserir insumos, informações de como você quer que ele responda, muito próximo da sua realidade, muito próximo de você como um vendedor responderia. Isso também já é treinável. Então, facilita muito a vida do vendedor. Então, cada vez mais, a conscientização, a educação e o uso da inteligência artificial, você consegue potencializar o teu tempo. Né? E a gente fala assim, as coisas chatas você deixa para IA. As coisas que realmente... A parte legal, as coisas que importam, né? Que é o relacionamento com o cliente, a decisão, porque ela não vai decidir por você. Você vai orientá-la e vai sempre estar encaminhando ela no caso do vendedor, seja de consórcio ou qualquer outro vendedor, para um caminho, no fechamento, para o caminho da venda, que acaba sendo o objetivo final do vendedor. Claro. Mas antes disso, tem toda uma parte de estruturação e você, como humano, acompanha o que ele está respondendo e chega no momento lá que você vai entrar, o que realmente importa, o que você faz bem, que é o relacionamento. Cara, é muito legal isso. Sabe o que eu ouvi também? Eu tive um treinamento semana passada sobre IA também. Tá. E a pessoa falou, olha, se você vai colocar uma IA no seu WhatsApp, você precisa fazer testes com ela. Ela vai passar por testes. E quanto tempo que você acha, mais ou menos, que é esse teste? Pra gente jogar ela e falar, pô, tá tudo certo, ela pode falar com o meu cliente. Tá, vamos lá.
temos várias plataformas, né? Então, falar de plataformas de inteligência artificial hoje, nesse momento que a gente está vivendo, são milhares de plataformas, tá? Então, tem plataformas que você, de repente, precisa ficar treinando ela por uma semana, 10 dias, 15 dias, ou empresas que vão te falar o seguinte, olha, esse onboarding, esse setup, essa instalação aqui, eu te garanto que ela está redonda a partir de 30 dias. Que ainda assim não vai estar redonda porque somos humanos, atendemos brasileiros e brasileiros são criativos. A gente tem que ficar analisando ali, Tem né? que ficar analisando. Porém, plataformas como a Cordex, por exemplo, você consegue criar o seu agente em menos de 5 minutos. Já conectado no canal de vendas, no WhatsApp, no Instagram. Então, é muito rápido. Essa criação do agente é rápida. Esse treinamento, que nem você perguntou, se você passar um dia se dedicando, você consegue, em um dia, ter um agente pronto para te atender. Lógico, você tem que fazer uma curadoria, isso é importante, tá? Por isso que eu falo sempre da educação e do acompanhamento. Por quê? Porque se você ficar acompanhando, fazendo essa curadoria, você vai pegar os problemas, tá? O tipo de resposta que ela está dando e sempre encaixar de acordo com a sua resposta. Até mesmo, e olha que interessante, tá? Você pode antecipar esse processo. Vamos supor que você só atenda o seu cliente por WhatsApp, ou por Instagram, ou qualquer outro canal. Você pode pegar todas aquelas conversas, você pode fazer uma exportação, exportar as conversas do WhatsApp, por exemplo, e trazer para dentro da plataforma. Submete e fala, a partir de agora você vai analisar as minhas conversas e você vai se comportar como eu e você vai responder como eu. Que doideira, cara. Então, assim, se adianta esse processo de treinamento. Então, assim, te respondendo, depende, né? Porém, o depende pode demorar um dia, ainda assim não vai estar pronta, pode demorar 30 dias, ainda assim não vai estar pronta. Sim. Né? Outra pergunta, desculpa. Vai embora, filha. Eu gosto que você fale. Quando você fala bastante tempo, que é bom. Não, sabe por quê? Porque eu tava vendo algumas coisas de áudio também. Só que me falaram, não sei se é verdade, né? Que a IA não tem como clonar a nossa voz 100%. 99,9 consegue. Ela consegue, por exemplo, mandar um áudio pro meu cliente com a minha voz. Consegue mandar um áudio para o seu cliente com a sua voz. Então, assim, ela vai... Por isso que tem... E o algoritmo, né, as LLMs, né, as inteligências hoje, elas estão cada vez mais evoluindo nesse sentido. Então, você pegava algumas plataformas, né, que ela te pedia o quê? Eu preciso de 1 hora de áudio, 1 hora de vídeo para poder te clonar. Depois baixou para 30, depois para 20. Hoje você pega plataformas que você coloca lá um áudio de 30 segundos e ela consegue te clonar em 30 segundos. Lógico, quanto mais ela... É um treinamento. É tudo treinado. É treinamento. É um áudio que você está utilizando, que a plataforma está utilizando para treinar, né, o motorzinho ali, né? Vamos falar numa linguagem mais simples, mas está treinando o motorzinho para te interpretar. Se você der muito mais insumos, muito mais informações para ela, ela vai falar muito melhor, muito mais próximo de como você fala do que propriamente com 30 segundos, né? Então, sim. Mas sim, ela consegue... Loucura, né? Eu já sabia que isso acontecia. Você já colocou contratos no seu ChatGPT, por exemplo? Não, ainda não. Porque eu ouvi falar também que você não pode colocar dados pessoais dentro do ChatGPT, porque pode acontecer um vazamento de informações, como um CPF, um CNPJ. Imagina o seguinte, e até por isso que as empresas hoje elas tomam muito cuidado em utilizar as plataformas de IA dentro da sua empresa, né? Porque as plataformas, no modo geral, elas também estão treinando a própria plataforma. Então, toda informação que você coloca lá, ela está utilizando como dado para retreinar a própria LLM. É a evolução da própria ferramenta. É evolução. Né? Então, essas informações, elas acabam caindo num silo público. Não que vai, puxa, deixa eu perguntar sobre o contrato X do Felipe, colocou na plataforma. É muito específico. Mas sim, ela acaba trazendo para dentro de um contexto de treinamento. E pode ser que aquele tipo de negociação ou de contexto acaba não vai falar sobre o nome da sua empresa, por questões de privacidade, mas ela contexto do negócio, trazendo um contexto para poder treinar ou para poder entregar a informação para outro usuário que está fazendo aquele questionamento, né? Então, mas no modo geral, para as empresas que precisam da privacidade, o ideal é
ter uma IA offline, né? Enfim, ter o seu próprio servidor ou ter contratos específicos ali que você não libere esse... Apesar, assim, tem algumas dicas que você consegue configurar no ChatGPT, por exemplo, para ele poder não usar seus dados como treinamento, e nas outras também que você consegue minimizar esse impacto. Né? Mas sim, é importante se preocupar com os dados. Ô Vini, antes da gente entrar um pouquinho numa questão específica do produto que a gente vende, para a gente associar Sim, claro. Os dois temas, eu queria trazer esse tema para ti, que eu sei que é muito forte na tua vida, como também é forte na minha e também forte na vida da Bia, que é o propósito. Como é que você acha que o teu trabalho hoje com a inteligência artificial pode fazer ajudar as pessoas? Eu já vou saber uma parte da resposta, porque você me ajudou já, e eu sou muito grato com você por isso. E eu acho que isso tudo faz a gente ficar grande, de fato, né? Sim. Perante ao que a gente faz. E o que você tem na mão é um canhão de poder ajudar as pessoas a de fato prosperarem a vida, né? Sim. Bom, vamos lá. Como o meu propósito, e eu tenho cada vez mais fortalecido isso, eu tenho o propósito de conectar pessoas, negócios e tecnologia. E isso inclui a inteligência artificial. Hoje eu atuo à frente de uma operação no Brasil de tecnologia e abri, junto com 2 sócios, né, sou cofundador de uma startup de inteligência artificial. E quando a gente fundou essa empresa, quando nós fundamos essa empresa, veio o propósito, né? Por que eu estou abrindo essa empresa? Então, eu vou contar só uma historinha para vocês entenderem aí onde começou. Eu já sou da tecnologia, como vocês viram, há mais de 25 anos trabalhando com vendas, negócios, tecnologia. Há 20 meses atrás, eu comecei a me aprofundar muito mais, a entrar nas associações e estudar sobre inteligência artificial. Me tornei um entusiasta e um fuçador. E eu tive dificuldade em alguns momentos em criar o meu próprio agente. Então, assim, o ChatGPT liberou lá para criar o seu agente, depois outras plataformas liberaram para você criar o seu agente. Tem uma plataforma chamada Cascade, que cria um agente. Tem um N8N, que acho que, né, é bastante falado hoje para poder conectar plataformas e criar o seu próprio agente. E eu, mesmo com esse conhecimento, né, nunca pus a mão na massa, apesar de ter me formado em ciência da computação, nunca fui lá profissionalmente, falava, deixa eu desenvolver para vender meu produto. Mas tinha um mínimo de conhecimento. E ainda assim, com esse conhecimento, eu tive dificuldade em criar meus próprios agentes. Foi quando eu pensei, puxa, se eu tivesse a oportunidade de criar uma plataforma de agentes de inteligência artificial que as pessoas pudessem acessar, ou seja, ser acessível e democrático, é isso que eu vou abrir como negócio. Foi quando surgiu a oportunidade de abrir o negócio, de fundar a Cortex AI com mais 2 sócios, e eu trouxe esse propósito para dentro do negócio. Então, conversando com o sócio, falei, cara, eu vou abrir se a gente for seguir esse caminho, que é o quê? Entregar a inteligência artificial de forma democrática e acessível, ou seja, qualquer pessoa pode acessar, porque o custo-benefício é muito baixo, é para o micro e pequeno empresário, profissional liberal, vendedores, empreendedores que querem utilizar uma plataforma, mas não sabem como. Ou se sabem, ou tem um mínimo de acesso, não tem o valor para pagar. Porque se você contratar um ChatGPT, por exemplo, começa lá em R$99. Sim. Ou se você quiser mais recursos, ainda assim, por mais que tenha tutoriais, ele não te ensina lá como criar um novo agente. Tu tem que ir testando. Você tem que ir testando e vai tendo essa dificuldade. Então, o grande propósito hoje, o meu propósito, que é conectar pessoas, negócios e tecnologia, e o propósito da startup é justamente entregar isso, essa facilidade, essa simplicidade em você criar o seu próprio agente e ser realmente democrático, para que todas as pessoas possam acessar, como você falou. Puxa, eu estava precisando de um assistente pessoal, de um assistente de vendas, para entregar mais disponibilidade para o meu cliente ali do consórcio, né? Estava buscando uma tecnologia, mas como que eu começo? Puxa, se eu entrar no GPT, como que eu vou fazer? A gente fica perdido. Fica perdido. Fica totalmente perdido. É bem legal isso, cara, porque o nosso produto também, Vini, se a gente faz o trabalho bem feito, a gente consegue ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida, um patrimônio que a gente até conversou um pouquinho antes de começar aqui o podcast sobre planos de aposentadoria, pensando no futuro mesmo. A gente sabe que menos de 1% da população aposentada hoje no nosso país, ela vive bem.
o resto sobrevive. Por quê? Porque depende de uma renda hoje de aposentadoria que provavelmente vem do governo, que a cada momento que você vai passando, você vai alongando mais o teu tempo de aposentadoria. E o valor hoje, pensando no teto, já é um valor que praticamente só paga os teus custos de vida, porque quando você fica mais velho, o que acontece? Você começa a ter um pouquinho mais de problemas de saúde, teu plano de saúde ele fica mais caro, o consumo de remédios também fica mais alto, né? Você tem um monte de coisas que acontece que o teu gasto ele acaba aumentando e a tua produtividade de gerar dinheiro diminui. Então, muitos idosos não conseguem trabalhar e vivem de aposentadoria e tem que, consequentemente, viver da ajuda de terceiros, né? De filhos, de parentes, de amigos. Exato. E quando a gente pensa hoje no consórcio como um produto que você pode construir isso desde cedo, quando a gente tem a visão de que a gente tem que pensar sempre a longo prazo, então isso fica uma dica também para quem quer pensar em contratar um consórcio, nunca vai na conversa do vendedor que tem aquela possibilidade de contemplar rápido e tal. Estrutura. Tudo que é demais, quando é muita facilidade, sai fora porque não é de fato o que realmente acontece. Você consegue contemplar rápido? Consigo. Só que hoje a contemplação rápida ela depende de muito dinheiro. E aí não necessariamente se torna uma operação viável financeiramente. Então, a nossa função é o quê? Tentar trazer o consórcio como uma ferramenta de fato que tu não vai sentir o peso do tempo da contemplação pesar no seu bolso. Porque quando você cria uma expectativa de uma contemplação mais rápida, você coloca às vezes um custo mensal de investimento, porque o consórcio é um investimento, ele não é uma despesa, né? Então, só que por mais que você tenha essa visão e você vê passar 1 ano, passa 2, passa 3 e tu tá ali, aí chega uma hora que tu cansa. E aí quando tu para é onde tem um problema do consórcio, que aí você tem multa contratual e você tem uma perda de dinheiro. Então é mais fácil você alinhar hoje um produto que a parcela fique confortável no bolso do cliente, pensando sempre no longo prazo, que ele não vai ter aquela pressão de contemplação todos os meses, aquele desespero, e às vezes acontece bem antes. E quando acontece, você fica feliz porque você consegue vender, consegue fazer várias estruturas alternativas para que você consiga usar bem a ferramenta, que esse para isso que serve o consórcio. Então eu peguei esse ganchinho para a gente falar um pouquinho do consórcio, que é legal a galera entender como funciona e está muito alinhada nessa questão de propósito. A Vera fez uma pergunta aqui, Vini, para você, eu vou ler aqui e você responde para ela. Opa! A IA pode ser usada especificamente para solucionar os gargalos mais comuns em um funil de vendas, como abandono de carrinho ou perda de etapa de qualificação. Qual a diferença da performance que podemos esperar em relação a métodos tradicionais? Conseguiu entender? Sim. A comparação com métodos tradicionais, sim, existem várias ferramentas que já utilizavam IA de uma outra forma e hoje de uma forma muito mais potencializada, que é o quê? É fazer uma análise do comportamento do cliente. Então, quando a gente fala... a Vera me fala isso se eu estiver respondendo a pergunta dela, tá? Quando a gente fala de potencializar ou o cliente entra no carrinho, qual o próximo passo? Tem alguns passos antes, que é o quê? É conhecer o perfil do cliente. Então, quando você tem uma tecnologia embarcada na sua plataforma, ou você contrata uma plataforma de vendas, ou uma plataforma, um marketplace, por exemplo, que utiliza a inteligência artificial, você potencializa isso. Por quê? Porque ele faz um acompanhamento de comportamento. Ou seja, onde aquele cliente passou, por quais canais ele passou, por quanto tempo ele ficou no carrinho, aquela compra, quanto tempo ele ficou na loja. Então, todas essas informações você traz para potencializar isso. Quando a inteligência artificial ela está integrada nesse processo, ela começa a te dar insights, começa a te dar dicas de como agir com o comportamento daquele cliente. Então, o próximo passo daquele cliente, eu não vou mandar, eu não vou falar para ele, puxa, você deixou sua compra no carrinho. Eu vou entender o comportamento dele. Então, a IA consegue fazer isso muito bem. É quando ela manda um e-mail falando sobre um produto que tem a ver com aquele produto que está no carrinho, ou sobre aquele mesmo produto, só que por e-mail, por outro canal que ela utilizou. Então, tudo isso vai ajudar a potencializar essa venda, ou a conversão dessa venda no carrinho, porque ele fez uma interpretação de comportamento, desde o que o cliente começou, e não começa simplesmente quando está no carrinho. Começa na tomada de decisão do cliente, que veio lá de um outro processo, ou veio do impulsionamento no Instagram, ou no Facebook, ou qualquer outro canal, tá? Interessante saber disso, né? Porque para nós que, por exemplo, trabalhamos com consórcio,
A gente sempre tenta trazer para o nosso lado, né, essas situações, porque de fato a gente não tem um carrinho, né? Porque não é um produto físico que a Vera ela vende doces, ela tem um produto acabado que o cara tá ali pesquisando. Mas o consórcio também consegue entender aonde o cara tá navegando. Quais são os canais? Olha lá, ela respondeu, perfeito, obrigada. Era isso mesmo que você queria. Então, no consórcio, a gente vai tentar trabalhar isso, por exemplo, na pesquisa de que o cara está tentando buscar ali, no imóvel, no veículo, e aí você tentar ser direcionado a ter uma conduta mais assertiva. E aproveitando esse gancho, seria o próximo passo aqui do nosso podcast, onde que a gente consegue, agora vou falar aí para os pessoal que está assistindo, que é vendedor de consórcio, ou vendas de qualquer outro tipo de produto, mas mais focado no consórcio. O que você acha que a IA consegue ajudar, direcionar um pouco mais a questão da alavancagem das vendas do consórcio? Tá. Aproveita a pergunta com esse gancho aí e já dá sequência. Bom. Então vamos lá. Assim, existe um encontro, né, da IA e o consórcio. Né? Então, assim, todos os vendedores hoje, de alguma forma, ou empresas, ou empresários, ou empreendedores, precisam utilizar a tecnologia e utilizar a inteligência artificial. Se me corrijam se eu estiver errado, vocês são os especialistas em consórcio, mas a venda de consórcio sempre foi uma venda de planejamento. Né? Essa visão desse planejamento nós não temos. As pessoas comuns, né? Eu sou vendedor já há muito tempo, estou na área de vendas, tenho um time de vendas, então não tenho essa visão do consórcio como planejamento. Então eu preciso entender. Só que imagina que você tem vários tipos de clientes, então você precisa potencializar. Como você pode utilizar, por exemplo, se você atende vários perfis de cliente? Estudando o perfil do cliente, voltando aí ao comportamental. Então, você está estudando o perfil do cliente e vai potencializar isso para vender melhor para aquele cliente. Porque, às vezes, a sua forma de explicar, dependendo do perfil do cliente que está entrando ali, você não consegue conectar com aquele cliente. Mas, quando você tem, por exemplo, uma tecnologia como uma inteligência artificial por trás disso, e ele, quando o cliente começou a conversar com o seu agente, por exemplo, antes de chegar em você, fazer a pré-qualificação, fazer a qualificação, te entregar o lead, né, qualificado, ele já sabe que é um cliente que tem 58 anos, onde que ele mora, qual o perfil financeiro. Então, imagina que todo esse trabalho que você faria de investigação, né, de descobrimento desse cliente, a IA já fez para você. Quando chega esse cliente para conversar com você como humano, você já está qualificado, você já tem muita informação. E até o teu pitch de vendas para esse cliente, ou de planejamento, de visão, é outro. Porque você pode pedir para a IA fazer isso por você. Então, a partir daquele momento que ela interpretou o que é aquele cliente, qual o perfil dele, ela pode dar a visão. Toca no ponto dele mais necessário, né? Mais necessário, porque o consórcio é uma visão de planejamento, certo? Certo. Se ele é uma visão de planejamento, nós não temos essa visão. Só que como que o cliente vai ter essa visão? Cada cliente talvez enxergue de uma forma. Se você utilizar a IA a seu favor para entregar a visão, então você pega essa visão que você de planejamento e passa para a IA compartilhar, ou de repente você como vendedor de consórcio não conseguiu conectar com aquele cliente, vai lá e pede ajuda para a IA. Puxa, meu perfil de cliente é esse, eu tenho, o comportamento dele é esse, ele veio buscando isso. Só que às vezes não é aquele determinado consórcio, vocês podem me falar melhor sobre isso, mas que ele tá buscando. Então, vocês têm hoje a expertise em saber, puxa, ele veio me pedir um consórcio de carro, mas eu estou vendo que ele tem um potencial para casa. Ele pode pôr o dinheiro dele ali para vender, para comprar uma casa via consórcio, e ele vai ter muito mais ganhos do que se comprasse só um carro. Então, assim, vocês como especialistas conseguem traduzir isso e entregar essa informação para o cliente. E muitas vezes a IA consegue potencializar isso para vocês. Então, assim, ou seja, vocês conseguem trazer muito mais negócios, ajudar muito mais o cliente, ter mais disponibilidade, que é aquela resposta, que é um outro ponto importante quando você fala do vendedor de consórcio ou qualquer outro vendedor, que é a disponibilidade. O que mais o cliente, nos dias de hoje, né, que nós como consumidores e clientes queremos e buscamos? Nós buscamos disponibilidade. Eu te chamo e eu quero que você me responda. Né? Então a gente estava até um pouquinho atrás, estava lá falando com, falando com o seu cliente, por quê? Puxa, eu tenho um podcast para gravar às 20 horas. Só que o meu cliente está me chamando e a dor dele é aquela hora. Ele quer a minha disponibilidade. Com uma IA humanizada, você fazendo sua transfusão de... Você consegue ter mais de você trabalhando ao mesmo tempo, mais né? de você trabalhando ao mesmo tempo. Esse é o segredo, porque quando a gente trabalha com a equipe de vendas,
Às vezes tu quer que a pessoa que está ali no teu time faça exatamente o que o teu cérebro está pensando, só que as pessoas são diferentes. Então, às vezes ela não vai ter a mesma energia, não vai ter mais a mesma experiência, ela não vai ter a mesma vontade e não tem como ser um atendimento igual. Agora, a IA, ela consegue te espelhar. Se ela se treina para ser você, né? Obviamente que ela não vai conseguir ser 100%, acredito eu, mas ela vai estar muito mais próximo do que você de fato é e para atender o teu cliente da mesma forma como você atenderia, né? Esse trabalho que você fala da desconstrução, às vezes, de um projeto para outro com o cliente, a gente faz, só que muitas das vezes é ali na hora, no time, na pergunta certa, no jeito de fazer a investigação. Só que se tu já consegue fazer isso antecipadamente, uma reunião que demoraria 1 hora e meia, você traz essa uma reunião para uma meia hora, 20 minutos. E hoje a gente sabe que o dia de 24 horas é extremamente curto pra gente, né? Exato. Eu costumo falar recentemente lá pro pessoal que tá mais perto da gente que o dia precisava ter 36 horas pelo menos, para dar tempo da gente descansar um pouco, porque a gente não descansa, né? A gente tá o tempo inteiro com um monte de coisa acontecendo, posicionamentos, a gente já tá vivendo isso em paralelo, né, Vini? Sim. Então você começa a ver que o tempo não dá mais certo. Então o que você tem que fazer? Otimizar para que você consiga transformar aquelas 24 horas em mais tempo disponível. E aí como é que você vai fazer isso? Com a inteligência artificial que vai otimizar toda essa informação. E aí, como é que eu faço para poder pegar, por exemplo, e entender melhor o cliente? Uma dica assim, eu tenho um cliente que eu vou atender. Como é que eu peço para a IA buscar essas informações para mim? Se é só um CPF, por exemplo. Tá, vamos lá. Normalmente, você tem... Esse cliente que tá chegando a primeira vez na plataforma, você vai precisar fazer um levantamento com ele, fazer as perguntas básicas no processo. Se você tiver integrado na tua plataforma com um banco de dados maior, né, com um grande banco de dados, ou plataformas que te entregam essas informações, facilita a sua vida porque você já vai ter um histórico, né? Caso contrário, você precisa perguntar. Então, imagina que você está colocando a IA para ser você, né? Ele vai ser o seu assistente, então ela tem que fazer perguntas como se fosse você. Se você utilizar a IA para preparação, então eu aconselho o quê? Se você já souber quem é esse cliente e não falou com ele ainda, você precisa buscar informações. Hoje tem várias inteligências artificiais aí, várias LLMs que você consegue colocar lá para ela perguntando, apesar da lei de privacidade, ainda assim você encontra muita informação na rede. Buscando a pessoa por onde? Pelo LinkedIn, pelo Instagram e tal. E as IAs conseguem trazer os links dessas plataformas e você vai buscar e você vai entender o perfil melhor daquele cliente. Então, é uma forma ainda tradicional, mas que a IA pode fazer por você, fazer aquele levantamento, trazer essas informações, né? Porque quando você vai trabalhar um CNPJ é até mais fácil, né? Você pegar ali o CNPJ da empresa, o site da empresa, mandar ela fazer uma análise do core business dela, de onde ela precisa, de repente, trabalhar mais investimento, fica mais fácil. Agora, pensando pelo CPF, de fato, acho que a gente vai ter que ter ali um processinho manual inicialmente ali para que ela nos ajude a direcionar os esforços, né? Sim, se não tiver integrado nenhum banco de dados, nenhuma outra plataforma... Existe algum banco de dados que a gente possa integrar? Que dê essa informação um pouco mais precisa pra gente? Assim, existem empresas hoje que fazem enriquecimento de banco de dados de clientes, né? Que é buscar o cliente com o seu perfil e ele vai fazendo essa investigação para você e utiliza, inclusive, plataformas de inteligência artificial para trazer essas informações ou até mesmo contactando de forma humana o cliente ou através de IA para poder ter certeza se aquele cliente existe, enfim. Então, mas existe sim empresas, por isso que eu falo, é importante ter cuidado por conta da lei de proteção de dados, claro. Que é sempre importante estar seguindo e, enfim, e validando essas informações de acordo, porque você precisa, por mais que você contacte o cliente, tem nos brokers, nas plataformas, existe algo que chama opt-in e opt-out, que é o quê? O cara falar o seguinte, eu autorizo ou não autorizo, que é aquela caixinha, né, que a gente clica nas plataformas, eu autorizo receber informação, autorizo o contato, então é importante ter isso em mente, que o cliente ele também, ou a maioria deles tem essa consciência, né? Isso é importante, porque na lei de proteção de dados hoje pode dar muito problema, né? Eu vou ler mais... Quer falar alguma coisa, Bia? Fala aí. Não, é melhor ler a pergunta, porque a gente vai entrar. Tá, então vamos lá. Temos mais perguntas aqui. Qual a diferença da performance que podemos esperar em relação a métodos tradicionais? Essa já respondeu. Vamos ver. Próximo. Já foi essa aqui, né? Ela fez outra pergunta. O Roberto Fonseca falou, esse cara sabe muito, e sabe mesmo, Roberto. É uma gratificação imensa ter ele aqui presente no nosso podcast, porque é um conteúdo
que enriquece muito a gente. Eu achei que eu tinha lido outra pergunta. Eu acho que apagaram. Enfim. Eu acho que tinha uma pergunta que apagaram. Mas fala aí. Eu ia falar sobre a dor de muitos vendedores, que é a prospecção, né? Porque muita gente não sabe onde conseguir clientes novos, não sabe como. E todo mundo sabe que dá para usar IA, mas ninguém sabe como usar a IA para prospecção. Aí você tem alguma dica de alguma plataforma, alguma coisa para ajudar os vendedores? Tá, vamos lá. Importante saber o seguinte, toda vez que você vai fazer uma prospecção, você precisa de uma base de dados de qualquer forma, né? Então essa base de dados precisa vir de algum lugar. Imagine que você é um vendedor de consórcio, né? Na verdade, vocês são vendedores de consórcio. Eu não sou vendedor, não. Eu sou Consultor. Mas é um vendedor. Então, assim, vendedor de consórcio, consultor de consórcio, enfim, vocês entregam valor, vocês entregam a visão que o cliente não tem e que eles nem sabem que precisa daquilo, mas vocês entregam essa visão para ele. Então, como um consultor de consórcio, um vendedor, você sabe que você precisa, você durante a sua trajetória, durante a sua jornada, você tem uma base de dados que você pode utilizar nessa prospecção. E a IA, ela te ajuda nesse momento a fazer uma seleção. Então, enquanto muitos vendedores estão simplesmente só tirando, a IA ela te ajuda a qualificar. Mas aí eu sei que tem a pergunta assim, puxa, mas esses dados, né? Esses clientes, onde que eu busco, né? Existem sim várias plataformas onde você consegue extrair ou pedir que ela busque esses clientes para você dentro de um determinado raio, para trazer uma base de clientes, que a gente chama do LDR, que são os leads, né? Que ela traz os leads para você poder fazer esse trabalho. Dentro da própria Cordex tem um próximo módulo, tá no roadmap, que é uma ferramenta que vai te ajudar com essa prospecção. Essa prospecção você vai poder fazer via WhatsApp, via Instagram, via SMS, via e-mail, e utilizando recursos da própria internet para buscar alguns contatos lá e trazer para ajudar o vendedor. Imagine que vocês vendem para empresas também, certo? Para CNPJ. Mais fácil ainda porque são informações mais públicas. Então, imagine que você é um vendedor e vai lá no Google e fica pesquisando por empresa. De 1 a 1, né? De 1 a 1. Ah, empresa tal, na rua tal, em Santos, dentro de um raio. Então, assim, você vai pesquisando 1 a 1. Dentro da Cordex tem uma ferramenta que vai entrar em breve, que você vai dizer o seguinte, olha, eu estou aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu preciso achar todas as empresas, determinada vertical, determinado nicho, num raio de 2 quilômetros, porque você vai fazer alguma ação local. A plataforma vai extrair e vai te trazer o seguinte, olha, essas são todas as empresas dessa região, e vai te trazer o nome da empresa, o telefone da empresa, o site da empresa, o e-mail da empresa, e se tiver um WhatsApp, o WhatsApp da empresa. Maravilhoso isso. Legal. Depois que isso acontecer, você vai fazer o quê? Vai transformar essa lista numa campanha. A própria aí tem uma IAzinha lá que vai fazer o quê para você? Um construtor vai dizer o seguinte, olha, você vai dizer o tipo de campanha, o público que você vai estar atingindo, que é a vertical que você tirou, e ali você vai entregar, ela vai criar uma campanha mais específica, como se fosse você, para falar pelo WhatsApp, para falar pelo SMS, pelo Instagram, ou por qualquer outro canal. Maravilhoso isso aí. Muito Isso é o sonho de todo vendedor de consórcio, porque a maior dor que a gente tem, né, Bia, é a prospecção mesmo, de fato. Tanto que hoje eu trabalho prospecção passiva. Eu não faço prospecção ativa de captar mesmo o cliente. O que eu faço hoje? Eu tenho um pouco de facilidade de comunicação. Então, eu estou inserido em vários grupos de network, em vários eventos, em várias mentorias, e eu vou conectando com pessoas, que é o que eu gosto de fazer, e a minha rede social, meu Instagram. Eu trabalho muito no meu Instagram. Então, eu acabo, de uma certa forma, trazendo uma prospecção passiva. Mas a gente sabe que a prospecção ativa ela é uma forma muito boa de você, de repente, conseguir atingir pessoas que às vezes não estão ali naquele momento, que não te assistem, e aí você consegue escalar isso também de uma forma diferente. Então, eu acho que é legal isso, né? E também tem uma questão que quando a IA, ela cria uma abordagem para o seu cliente, né? Eu faço muito isso. Sim. Então, e também eu vi uma IA, que eu não sei qual é ainda, mas que ela faz ligação para você, para prospectar por ligação. Sim. Eu falei, gente, isso é genial. Sim. Justamente foi criado isso por causa da questão dos banimentos, né? E bloqueios da Meta nos WhatsApps da vida, né? Assim, também, mas existem formas de você fazer entregas e prospecção com o WhatsApp sem o banimento, né? Então, existem, inclusive na Cordex, tem a opção de você
conectar o seu WhatsApp Business, que é o WhatsApp do seu celular, o seu WhatsApp pessoal, que é web, e via API. Quando você utiliza o WhatsApp via API, você tem alguns padrões, alguns protocolos que a Meta exige. Então, quantas mensagens você envia por dia? Vamos chamar de um esquenta. Isso acontece no e-mail também, tá? Sim. Então, se você manda muito e-mail de uma vez, ela entende que é um spam e bloqueia seu e-mail. Sim. E volta. No WhatsApp, normalmente, ele bloqueia teu número e dificilmente volta. Então, você tem que tomar mais cuidado. Mas existe forma, assim, de você utilizar o WhatsApp para poder enviar sem ser banido, tá? Legal. E até importante que você falou da abordagem, né? Uhum. Então, o Felipe ele falou do networking. Então, a sua prospecção é uma prospecção mais passiva, né? Não é uma prospecção ativa, o antigo PAP, né, Felipe? Então, o porta a porta não é mais assim. Então, ele faz uma prospecção mais passiva. Porém, tenho certeza que nos grupos de networking que ele participa, algumas pessoas que ele fala, puxa, tem aquela pessoa. Você é muito melhor quando ele busca uma abordagem direcionada, e a IA consegue te ajudar com isso, dizendo que, olha, puxa, aquela pessoa é essa pessoa, tal perfil, ela vai fazer uma busca nas redes sociais sobre aquela pessoa, não é nem por... E o intencional disso daí é o quê? É você saber como falar com aquela pessoa. Né? Porque não é só, puxa, vender o consórcio. Sim, claro. Mas assim, é uma abordagem. A venda sempre é consequência, né? É uma consequência, pode ser que nem aconteça. Mas você conseguiu ali uma amizade, uma conexão, um novo relacionamento através de uma abordagem correta. Porque às vezes até a gente está inseguro às vezes. Imagina você entra num ambiente, num ecossistema novo, você não conhece ninguém. Né? Então você fica meio inseguro. Então você começa a falar, puxa, quem é aquele? Se você utilizar estrategicamente a tecnologia, as buscas e a IA, você usa a seu favor. Então você começa a se inserir naquele ambiente, naquele novo ecossistema, já sabendo quem são as pessoas, assuntos de interesse, ou seja, poxa, ela não gosta de futebol, vou falar de futebol. Né? Então você consegue algumas coisas buscar. Puxa, eu vi que ela se interessa por ONGs, né? Ela é voluntário em algum movimento. Então, puxa, também vou estudar um pouquinho do que ela gosta, né? Tem a ver comigo, com algum movimento que eu sigo, né? Então Sim. É bem legal, porque uma coisa que eu lembrei também é sobre CRM, porque eu sei que você é um pouco atrapalhado, né? A Bia me queimou ao vivo, cara. Ele chega pra mim e fala assim, puxa, quem que eu tinha que chamar? Ah, lembrei, vou chamar tal pessoa. E como que a IA pode entrar no CRM para organização desses leads, desses clientes? Tá mó curiosa hoje, hein, Bia? Tô só vendo uma par de pergunta aí, mas tá certo. Não, mas essa é uma pergunta de fato, porque as pessoas, cada um tem um perfil, né? É que as pessoas esquecem de colocar no CRM, eu não sou um perfil analítico, não sou um perfil organizado. Eu sou um perfil venda, rua, relacionamento, é o meu jeito. E, de fato, se eu tivesse uma organização hoje interna na minha agenda, nas prospecções que eu fiz, de ter o retorno, o time, e alimentando isso ao longo do tempo, talvez eu tenha vendido até mais do que eu já vendi. Então, isso é uma pergunta super importante de como que a IA pode ajudar a gente nesse caso. Por exemplo, quando você já falou que tem um disparo de mensagem através da plataforma, aquele histórico todo ele pode ser integrado via API com a plataforma de qualquer outro tipo de CRM. Isso é possível você fazer essa integração, né? Sim, é possível e é uma forma super inteligente, tá? Você pode usar plataformas que já tem um acompanhamento, né? Então, por exemplo, na Cordex você já tem lá um módulo de CRM, tem um agendamento de campanhas, tem um agendamento onde você, por exemplo, poxa, eu esqueci de fazer o follow-up com o cliente. Porque assim, muitas vezes, eu vou chegar na sua resposta final, mas muitas vezes o vendedor de consórcio, consultor de consórcio, qualquer vendedor, ele tem um problema, que não é a falta de leads, tá? Eu estou falando porque eu tenho um time de vendas também e a gente acaba ajudando o time, treinando o time. Não é a falta de leads, é a falta do quê? Follow-up. Follow-up. Então, se você tiver uma forma de fazer um follow-up inteligente, é melhor dos mundos. A reversão vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Reversão não, conversão. A conversão vai ser muito maior. E se você ainda puder utilizar o CRM da sua empresa, conectado a uma plataforma de inteligência artificial ou usar a própria plataforma desse CRM, é o melhor dos mundos, porque ele vai te trazendo todas as informações. Ah, mas ela não me entrega tudo isso, mas eu posso conectar numa outra plataforma, como a Cordex, por exemplo? Pode conectar. Então você vai ter o disparo de campanhas por aqui, você vai ter o que lá? Um acesso ao banco de dados. E você vai ter aqui os insights da IA como seu assistente. Então, a partir do momento, você tem que entender o seguinte: ela vai me melhorar minha eficiência operacional e maior produtividade. Então, trazendo maior eficiência operacional e maior produtividade,
Eu tenho muitos ganhos através disso daí. Então, se eu tiver esses dados aqui, conectado na IA, e dizer para ela, né? Olha, a partir de agora, você vai me ajudar com os insights, você vai me ajudar com os follow-ups, me lembrar, colocar aqueles lembretezinhos, né? Que você poderia colocar no Google Calendar ou qualquer outra plataforma de lembretes, né? Tem aquelas ferramentinhas bem básicas lá de lembretes. Você não precisa mais fazer isso. Porque você vai dizer para o seu agente, que é o teu assistente, que a partir daquele momento você vai dizer, olha, me lembra de tal cliente que eu preciso retornar. Ou ele mesmo vai estar numa campanha que você vai gerar. E você sabe que daqui, essa semana aqui, eu falei com 500 clientes, hipoteticamente, e eu preciso retornar para eu conseguir falar dentro desses clientes com um universo ali, e na próxima semana eu combinei de retornar para 50 clientes na próxima quarta-feira. Então você pode fazer o quê? Deixar isso agendado, né? A IA ela pode deixar planejada para você fazer esse agendamento, deixar esse agendamento pronto para fazer essas entregas de conexão com o cliente. Olha, lembra que nós combinamos que hoje eu voltaria? Senão você vai ter que fazer um a um, né? Não, legal. Vamos fazer mais uma pergunta aqui da Vera. Tá. Se a IA automatiza o básico, qual a habilidade o vendedor precisa ter para agregar valor e fechar grandes negócios? Tá, vamos lá. O vendedor, é boa pergunta, né? É legal essa pergunta. É boa pergunta. Gostei. Porque assim, as pessoas começam a falar muito de tecnologia e muito de IA, só que perde a essência. O jogo, né, eu tenho usado bastante isso nas palestras, que é o jogo invisível das vendas, né? Então, o que tem por trás dos bastidores, o que tem por trás das vendas, é a preparação do vendedor. Então, dentro de toda uma entrega, de um funil de vendas, que você entra lá no topo de funil, né? No meio de funil, no fundo de funil. Se a gente for no digital hoje fala muito disso, né? Topo de funil, fundo de funil, meio de funil. E no mercado tradicional de vendas, né? Do vendedor raiz ali, que faz a sua venda e utiliza o funil tradicional, começa lá num lead que veio do marketing, qualificação, prospecção, conhecimento de produto, enfim. Até chegar na conversão de venda e na preparação para essa entrega, que é continuar fazendo o quê? Se preparando para conhecer seu cliente, fazendo um bom agendamento de reunião, fazendo uma boa reunião, um bom discovery, né, que é o descobrimento ali, um levantamento de informações do cliente. Então, todo esse processo do vendedor, né, ou se a gente for falar do vendedor de alta performance, que ele faz toda essa entrega e no final ele recomeça, vamos falar que não tivesse tecnologia agora, tá? Não tivesse nem a IA, e nem outra plataforma que ficasse disparando para ele. A gente está falando do vendedor que fazia isso manualmente, que é o famoso quebrar pedra, né? Então, puxa, a gente fala assim, que o vendedor quebrar pedra, ele está quebrando pedra. Então, imagine que não tivesse nenhuma tecnologia, ele continuaria sendo o vendedor, que ele precisaria se preparar, estudar o produto dele, se preparar para conhecer o cliente, conhecer de pessoas, conhecer de relacionamento humano, conhecer do produto dele, conhecer do mercado, conhecer do público-alvo dele, o famoso ICP, né? O público que ele quer chegar e no final do dia começar tudo isso de novo. É um vendedor automotivado, é um vendedor que ele se preparou, ele estudou e ele fez lá as suas prospecções, ele fez o seu trabalho de atendimento, ele fez a lição de casa, que era estudar sobre pessoas, sobre negócios, e começa tudo de novo. Então ele fala, puxa, eu não me contento com um por dia. Se você tiver uma tecnologia, uma IA, por exemplo, ou qualquer outra tecnologia que envolva planejamento, que te ajude nesse planejamento, melhor ainda. Porque você vai agendar as entregas de prospecção, você vai agendar os seus compromissos, ela vai te avisar, vai te lembrar, vai criar formas de te ajudar com as objeções. Tá? Imagina que o vendedor, Vera, que ele precisa continuar sendo vendedor. Porque vai chegar um momento, mesmo com a IA ou com a tecnologia, ele vai ter a reunião com o cliente dele, o face a face, né? O um a um ali. Então, quando chegar naquele momento, o que vai acontecer? Ele não sabe nem o que falar ou quebrar objeções. Então, imagina que você tem uma IA, ainda aí voltando para a IA, né? Que ela te ajuda com tudo isso. Imagina que você tem um banco de objeções. Não dá nem para colocar um holograma do lado, com a IA do teu lado ali, para atender junto, né? Tantas objeções. Você pega todas aquelas objeções, joga dentro da IA e fala assim para ela, puxa, me ajuda com isso daqui. Eu vou atender um cliente agora que é esse perfil, já passei todas essas objeções. Quais são as principais objeções que você acha que vai acontecer a partir de agora, ou baseado no que o cliente já falou, né, o produto que você vende, o que vai acontecer a partir de agora. Então, assim, é super importante a tecnologia, a gente não pode ficar sem ela mais, mas a parte humana do vendedor, o jogo invisível das vendas continua, a preparação continua.
Não, e a gente fala muito sobre técnicas de venda como rapport, né? O ambiente, Perfeito. né? Que a gente coloca o teu cliente ali, tem que ser um ambiente aconchegante, tu oferecer um café, tu tratar com gentileza. Tem todo esse fator que tu faz a pessoa relaxar dentro do ambiente do teu escritório ali, que você vai, vou dizer assim, amolecer a carne, para que você consiga vender. Então, às vezes, não é só tu conhecer 100% da técnica ali, ser muito fiel à questão dos números. Às vezes o rapport, o entendimento, o feeling, às vezes tu pensar no lado da dor de fato do cliente e tentar ajudar, às vezes, com uma venda que não necessariamente seria o teu produto naquele momento, faz com que você se torne cada vez um vendedor melhor. E aí eu sempre coloco que a IA, ela é extremamente necessária, mas ela não é substituível, né? Ela não te substitui. Você tem que colocar ela como algo a mais para te potencializar a tu fazer de fato ali tudo que você precisa. Então, eu acho que eu consigo ter bastante assertividade hoje nas vendas que eu faço, e isso não leve para o lado de uma arrogância ou prepotência. Mas eu já vivi tantas coisas na minha vida que às vezes eu consigo ter a percepção de que o cliente não precisa daquele produto naquele determinado momento, ou daquela forma, ou daquele jeito. Que nem já teve gente que chegou para fechar um consórcio comigo de veículo e fechou de imóvel, e vice-versa. Então, dependendo muito da situação, eu tento colocar o que seria bom para mim, pelo conhecimento que eu tenho, que eu uso através da ferramenta que a gente trabalha, que o cliente não ia ter uma boa jornada. E quando o cliente não tem uma boa jornada, independente da aquisição que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai fazer, o que é? O consórcio não é bom. O produto que eu comprei não é bom. O sapato rasgou, porque eu comprei o sapato com uma dimensão errada. Não sei, qualquer coisa. Quando a venda ela é mal feita, você com certeza vai ter um problema. E aí vai uma coisa que muita gente fala. Pessoas para falar bem de você é para falar mal é 1000. Então, a gente tem que brigar muito, né, Vini? Pra gente fazer o mais certo possível, porque a chance de um problema que você venha a ter numa má venda, para você recuperar isso na escala hoje de informações que tem uma rede social. Imagina alguém pegar e fazer um vídeo do teu nome na rede social e falar: pô, fulano de tal lá me ferrou, me vendeu um negócio que eu não precisava, ou me colocou uma prestação e eu acabei ficando endividado. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade primeiro com o dinheiro do cliente, né? Eu acho que isso é se colocar do lado do cliente, e essa questão da empatia, né? Ter um bom rapport, um bom relacionamento, fazer o cliente sentir à vontade e, cara, venda o que o teu cliente precisa, não vendam por comissão. Não empurra. É consequência, não empurrem a venda no cliente, porque você vai ter um problema a médio e longo prazo, né? Você pode até no começo achar que você tá show de bola, tô ganhando dinheiro, só que na hora que começar a dar o problema, acabou. Muda de carreira, muda de cidade, muda de país. É aquilo, né? Não faça com o outro que não quer que faça com você. Exatamente. Vini, isso. chegamos num momento aqui importante, gostoso, né? Então vamos colocar aqui. Nós vamos começar a falar sobre os nossos patrocinadores. Opa! E nós vamos começar, obviamente, pela Vera. A Vera sempre presenteando aqui os nossos convidados com a Amália Marqueto, né? Um docinho. Esse aqui é teu para você levar para degustar surpresa, na sua casa. Obrigado, Vera. Pode abrir Pode aí. abrir, pode Ela abrir. gosta que abra aqui. Então vamos lá. E nós vamos Mostra abrir aí. o que a gente vai degustar ao vivo. Que Então aqui nós vamos delícia. ter uma degustação ao vivo, como sempre tem. Eu vou ter que comer sua parte, você disse que não tá comendo doce, Eu tô né? num Que processo de pena. emagrecimento aqui. Só Caramba. que eu vou ter que ser obrigado a comer, porque esse brigadeiro é um dos melhores brigadeiros que eu já comi na minha vida. Ó, bolo é um abraço. Aí, ó. Faz tempo que eu não recebo um abraço desse aqui, hein? Caramba. Tô sem comer açúcar, não tem pão já, hein? Não tem nada aí? Tem um monte de bolo aqui, Pô, ó. mostra aí na câmera pra poder... Traz tudo? Põe tudo Olha, pra fora. cookies, que delícia. Cadê a câmera, ó? Brigadeirinhos pra nós degustarmos. Bia, um pra você, 2 pra mim. Ó, Um pra você. Vai dar guerra, hein? Vamos Vai dar dar pro pessoal guerra. aqui do estúdio também um brigadeirinho. Pega aí 2 brigadeirinhos aí. cara, ó, Vera, vai fazer sucesso lá em casa. Faltou A um Jéssica aqui. e as crianças adoram o brigadeiro. Minha esposa é apaixonada por brigadeiro, hein? Olha só, que da hora. Jéssica, tô levando pra casa, hein?
É muito importante a gente ter parceiro pra gente agradar o ambiente aqui. É aquele negócio de trabalhar, tratar bem o cliente. Sim. Né? Levar um docinho. Vamos provar, né? E é muito bom. E eu tô aqui com 3. Vamos mastigar, tá? Eu vou levar o meu fechadinho pra casa, tá, Vera? Senão dá briga, né? Esse brigadeiro é sensacional, Vera. Pô, Que delícia. sacanagem. Muito obrigado mais uma vez, Vera, pela participação aí com o patrocínio aí, com os seus doces aqui. É muito legal pra gente. A gente se ajuda, né? Dentro de uma comunidade. Pra quem não sabe, eu, o Vini, a Vera, a gente faz parte dentro de um ecossistema de mentorias que a gente tá fazendo com o Marcel. E que dá bastante possibilidade de a gente conhecer novas pessoas, criar novos amigos, de fato, que o negócio se torna uma consequência, né? Obrigado mesmo pela participação. E eu quero ver se no próximo episódio a gente coloque um salgado. Eu tô com uns planos aí da gente colocar um salgado junto com um doce. Ou seja, nós vamos jantar ao vivo na frente de vocês. Vai ficar completo, hein? Vai ficar completinho. Vai ficar completo. Vamos passar no próximo patrocinador aí. Ismael? Não. Apareceu. Vou deixar para ele se vender daqui um pouco, né? Que é o Vini. Mas tem um outro também que é o Viva Viagens. Viva Viagens é um parceiro que está com a gente desde o primeiro episódio. É uma empresa de um amigo que eu considero muito, é um irmão para mim. Ele me ajudou muito e ele sabe disso em vários momentos da minha vida. E ele continua sempre apoiando, né, os nossos projetos, as nossas maluquices aqui. E o Viva Viagens é o Guilherme, o sócio, o CEO, né, da Viva Viagens. Como é que funciona a agência de viagens da Viva Viagens? Eles trabalham através de emissões de passagem com milhas aéreas. Ele se especializou no mercado de milhas aéreas e ele consegue ter um custo, de fato, de viagem bem mais acessível. Então, às vezes, uma estratégia bem montada também. Tudo é planejamento, né? Até para fazer uma viagem. E o Guilherme consegue entregar isso de uma forma muito, muito legal para vocês, com preços bem melhores do que a gente tem hoje praticado no mercado, não só das passagens aéreas, mas com o pacote também de viagens. Procurem o Guilherme. Então, o Instagram é @vivaviagens. Sigam aí. Vai ficar até legal de colocar isso na próxima, tá? Colocar o Instagram do patrocinador. E o último, eu vou deixar para ele mesmo fazer um pitchzinho de vendas aí. Ele não queria fazer, né? O Vini é um cara muito humilde, assim, apesar de já ter falado bastante sobre a ferramenta dele, mas faz um merchanzinho para a pessoa procurar o Vini ou a Cordex, né? Que eu acho que é a empresa que você vai acabar falando, que é importante você fazer a divulgação do teu trabalho, que de fato vai ajudar bastante gente aí a melhorar as suas métricas de vendas aí. Sim, vamos lá. Bom, primeiro acho que como propósito, e todos já entenderam, que é conectar pessoas, negócios e tecnologia, que leva e caminha para o propósito da Cordex.ai, né? Cordex AI, que é a plataforma de inteligência artificial onde você consegue construir o seu agente em menos de 5 minutos já conectado num canal do digital. Então a plataforma tem muita coisa que está vindo, né, no roadmap, e acessem lá Cordex, cordex.ai, que vocês verão que é muito simples e muito democrático o uso da IA através dela. Então é acessível, é simples e você constrói realmente, cria seu agente em menos de 5 minutos já conectado numa rede social. Então passa as tuas redes sociais, aproveita aí o pessoal te seguir. Vamos lá, minha rede social é essa que está aparecendo no vídeo, que é @viniciussasaki.co, tá? Então, através da minha rede social, você encontra todos os meus contatos, os meus negócios, as empresas que eu faço parte, e podemos falar por lá também. Muito bom. E eu super recomendo mesmo. Hoje a gente já tem parceria, né, desenvolvendo algumas ferramentas para vendas aí, que eu vou depois alavancar isso ainda mais com a equipe lá nossa. Vou fazer uma última pergunta aqui, Vini, que é da Dicas de Rotina. Se puder depois falar seu nome aí também para poder anunciar aqui. Na sua visão, a inteligência artificial substituirá vendedores ou ampliará a capacidade humana de vender? E qual será o papel do vendedor nos próximos 5 a 10 anos? Tá, vamos lá. A inteligência artificial, na minha visão, ela vem simplesmente
potencializar. Simplesmente ou tudo isso, né? Ela vem potencializar o que o vendedor já tem de bom, assim, o que ele já faz, o que ele já entrega. Uma coisa eu sei, a IA ela não veio substituir um humano, mas ela veio trazer, fazer com que você potencialize seus negócios, fazer com que você tenha mais eficiência operacional, maior produtividade, e eu tenho certeza que nos próximos, ela perguntou de 5 a 10 anos, a gente já vai estar num outro patamar que talvez a gente nem consiga enxergar hoje. Então, existe uma lei que diz que vinha aí a cada um ano a tecnologia evoluía, a cada 6 meses, e hoje a gente não pode não sabe nem dizer de quanto em quanto tempo a tecnologia, são segundos, e a tecnologia está evoluindo. Então, eu acredito que entre... Não tem como prever, né? Não tem como prever, mas dentro de 5 e 10 anos, a forma de entregar a informação ou de fazer uma venda vai estar muito, muito aprimorada, muito potencializada, e cada vez mais... E as empresas já estão tratando disso, tá? Até curiosidade, para que todos saibam, assim, para quem não conhece... Existem o profissional de inteligência artificial hoje nas empresas, nas grandes corporações, elas estão ficando embaixo do departamento de RH, da diretoria de RH. Ou seja, por quê? Porque todas as empresas estão visando que a gente está indo cada vez mais para o uso da IA, e o humano ele precisa voltar, ou precisa continuar sendo o centro de tudo isso. E entender o quê? Que ele não vai ser substituído, mas que se ele não utilizar a IA e não potencializar o que ele tem de bom, tá fora. Aí sim ele vai ser substituído, porque vão achar alguém, né, que vai fazer o que ele não está fazendo com a inteligência artificial. Não que a empresa queira substituí-lo, mas sim que ele use o maior potencial possível porque dele. Ele vai estar muito mais produtivo do que o cara que não usa. Ponto, exatamente. Né? É basicamente isso. O nome dela é Gabriela. Obrigado, Gabriela, pela participação. É super importante que quem está aqui assistindo a gente gere essas perguntas, porque a gente fica mais centrado no que todo mundo quer escutar mesmo, né? Sim. A gente tem uma ideia quando a gente planeja o roteiro aqui, mas as perguntas sempre são bem-vindas. Vini, já temos 1 hora de podcast. Se eu pudesse, eu ficava mais 2 falando contigo. Temos que fazer a parte 2. A gente vai ter que fazer uma parte 2, cara. A gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui pra gente direcionar algumas coisinhas a mais aí. E eu queria te agradecer mais uma vez imensamente, tanto o apoio, né, com o patrocínio que você tá ajudando a gente também, já tem 3... Esse é o 2º episódio, né? Isso. Você tá ajudando a gente e já falou que quer continuar, porque você também acredita no propósito, né? Então, com certeza. Aquela pergunta do propósito, ela não foi solta, né? Foi intencional mesmo. E intencional é uma coisa que a gente precisa ser, né? E a gente buscar alavancar coisas boas para a vida e conhecimento para as pessoas. E quando a gente traz isso dentro do nosso podcast, que sempre foi o foco principal do nosso podcast, foi desmistificar o consórcio. Na consequência, tudo que acontece envolvendo o nosso produto, a gente trazer pessoas capacitadas que vão trazer também uma informação que vai sempre agregar a vida das pessoas para melhor, nunca para pior. Eu acho que a gente nunca teve nenhum convidado aqui, né, Bia, que veio aqui e trouxe algo ruim para as pessoas descartarem e jogarem fora. A gente tem aí já hoje é o 3º episódio da 2ª temporada, tivemos 15 episódios na primeira, então quem ainda não assistiu, procura os conteúdos lá que tem bastante coisa bem legal. Quem quer saber de A a Z do consórcio. Quem quiser saber de A a Z do consórcio. Uma das coisas que eu tenho esquecido de falar e eu que precisava pedir para vocês, se inscrevam no canal para poder ajudar esse canal cada vez mais proliferar essas informações, aumentar aí a amplitude de aonde a gente vai poder chegar com isso. Curtam esse vídeo, compartilhem também, porque ele vai ficar gravado aqui depois. A gente vai até fazer um collab junto com o Vini para estar no podcast, no canal dele, que eu acho que ele vai também criar um podcast logo logo. Ele tem pensado muito nisso e eu acho que faz muito sentido tu fazer a contrapartida disso, de trazer as pessoas de vários nichos dentro para IA, para você poder criar conteúdo interessante ali. Então sigam aí, compartilhem, curtam as redes sociais também. Bia, nossas redes sociais. @podcast com cash. Esse é o nosso Instagram. Que é o Instagram. Temos TikTok também, que é o mesmo @podcast com cash. E temos também Kawaii, Spotify. Para quem quiser escutar, gente que pega muita estrada aí, inclusive a gente precisa colocar os últimos 3 episódios que não estão. É verdade. Mas você pode colocar lá para escutar o nosso podcast lá enquanto você está fazendo uma viagem. E tem muita informação que, de fato, assim, agrega muito vocês. Então, não deixem de seguir a gente nas plataformas, nas redes sociais. E compartilhem o máximo de pessoas aí o nosso YouTube, tá bom? O nosso canal. Vini, mais uma vez, obrigado, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Hoje o conteúdo foi
pancada, viu? Pra quem assistiu aqui do começo ao fim, tiveram algumas pessoas que eu acompanhei que estão desde o começo aqui, com certeza vão sair daqui com Para vendedores, então, hein? com uma chavinha virada. Já começa a colocar e em prática amanhã. E agradeço todo mundo que ficou aí presente com a gente nessa uma hora e pouco que a gente tá ao vivo, tá bom? Queria agradecer mais uma vez. Próximos episódios, dia 2 de dezembro. Já vou soltar aqui, não ia soltar, mas eu vou soltar. A gente vai ter um podcast que vai ser feito em Alphaville com o Matheus Louro. Então vocês, por favor, assistam. Que também vai ser falado sobre disciplina. O Matheus Louro, para quem não sabe, ele é um ex-atleta profissional de natação com vários títulos e ele tem ali uma metodologia que fala, e eu vou pedir para ele ser ruim, para ele bater na ferida de todo mundo. Então já fiquem ligados que o próximo episódio vai ser pancada. E já temos mais 2 previstos aí para dezembro. Então em dezembro a gente vai gravar 3. Para quem achou que a gente ia entrar em recesso, não vamos entrar. Vamos sim, calma aí. Então calma tu fica, aí, eu calma não, aí. tô acelerado. Tem 2 semanas aí que a gente vai ficar em recesso. Não, no final do ano ali, para depois do dia 20 de dezembro, a gente vai dar uma paradinha até lá pro dia 10 de janeiro, depois a gente retorna. Mas nós vamos fazer 3 episódios em dezembro. Então aproveitem que são conteúdos bem legais, certo? Mais uma vez, obrigado. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Pessoal.